Olá, gente, tudo bom? Eu estou só conectando aqui agora. Vamos convidando o Dr. Vasco a participar da nossa palestra. Deixa ele entrar. Nós estamos participando da Semana do Idoso. Na verdade, vai ser o mês que nós vamos comemorar. E aí, Dr. Vasco, tudo bom com o senhor? Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse papo que nós teremos aqui durante alguns minutos. Que Obrigado pelo legal, que convite. legal. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. É um prazer. Que isso, falar de saúde, saúde bucal, de saúde de uma maneira geral, é sempre prazeroso. Poxa, que bacana, Vasco. E a gente está realmente, nós estamos no mês do idoso, e nesse momento aqui, a gente vai trabalhar exatamente com relação a o que a gente pode fazer para melhorar, quais são as dicas de uma pessoa tão experiente quanto você. Assim, e Vasco, eu até gostaria, para que as pessoas que estão entrando, nós estamos trabalhando agora com a parte, com o mês do idoso, e o doutor Vasco Fernando Vieira, que vai ser o especialista, ele é um médico geriatra, especialista em clínica médica e medicina de urgência, proprietário da empresa MEG, assistência médica geriatra, e criador do programa Missão Saúde, que o Dr. Vasco também vai comentar sobre esse programa que ele tem, que é um programa muito bacana. E é voltado para um estilo de vida e envelhecimento saudável da população. Tem mais de 30 anos aí de experiência nessa área, não é isso, doutor? Por aí, doutor Marcelo. Que bacana. Vasco, é, essa semana do idoso, e eu sempre falo assim, eu vejo meus clientes, e eles sempre falam, quando a gente fala em idoso, as pessoas, elas não se sentem idosas. Eu acho que isso é muito bacana, tá? Principalmente com relação à idade. E aí, quando pega o Estatuto do Idoso, eu vejo assim, ó, uma pessoa é considerada idosa quando ela tem mais de 60 anos, certo? A partir de 60 anos. E aí, doutor, me diga, realmente, quando é que é um idoso? Você concorda com 60 anos? Bom, eu vou falar nisso já já, sobre essa idade, mas eu acho que antes da gente começar, é preciso deixar claro aqui alguns conceitos, né? Primeiro, como a gente está falando de saúde, acho que pouca gente sabe dar um conceito sobre saúde. Ah, eu sou saudável. Ah, minha saúde está boa. Na verdade, o que é ter saúde? Ter saúde, o conceito, segundo a Organização Mundial de Saúde, é você estar num estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, ter saúde não é só ter ausência de doenças. Você Perfeito. pode ter uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, e ter saúde. Por quê? Sua pressão Legal. está controlada, sua glicose está controlada, porque você toma os remédios regularmente, com frequência, não para de tomar os remédios, como muitos fazem. Às vezes tem aqueles que não aderem ao tratamento por várias razões, e às vezes até financeira, né? Bom, hoje a gente sabe que os remédios mais modernos são caros, mas em compensação trazem inúmeros benefícios. Então, a primeira coisa era falar desse conceito sobre saúde, né? Bom, e já que a gente está na Semana do Idoso, a gente precisa também falar sobre o conceito de envelhecimento. O que é Perfeito. envelhecimento? Envelhecimento é um processo natural e universal que afeta todo mundo, né? Todo mundo que vive, né? Lógico. No entanto, a forma como você vive é que vai impactar nesse processo, né? Então, esse processo é influenciado por fatores sociais, por fatores culturais e pelos avanços científicos da medicina. A gente vive mais hoje também pelos avanços científicos da medicina e pela prevenção. Um exemplo Legal, isso é até um clássico ponto que de a gente vai trabalhar também. isso, um exemplo clássico de prevenção são as vacinas, né? Você se vacina para não ter doenças e nem morrer por conta de uma doença que pode ser transmitida de pessoas para pessoas, por exemplo. Então, vamos falar do Estatuto do Idoso, né? Perfeito. O Estatuto do Idoso foi muito importante, foi um avanço fundamental para o envelhecimento. Então, qual é a importância do Estatuto do Idoso hoje? Primeiro é reconhecer legalmente a terceira idade. A proteção contra a discriminação,
contra a violência, tem muita violência doméstica, e na rua também. Vimos vídeos aí recentes de idosos sendo agredidos na rua. O acesso à saúde, que é obrigatório, todo idoso tem direito. Perfeito. Acesso à justiça, prioridade no atendimento, né? Isso é importante. Agora, eu confesso que, assim, e um outro também que eu acho que é muito importante em relação ao avanço e ao benefício do Estatuto do Idoso, que é o direito a uma vida digna. Quanto à idade, eu realmente não concordo, porque nos Estados Unidos, na Europa, a terceira idade começa aos 65 anos. 65. Que eu acho que poderia ser adotada aqui no Brasil também. O brasileiro está vivendo mais. Apesar das dificuldades, o brasileiro está vivendo mais. Porque também tem acesso à saúde. Pública ou privada, ele tem acesso. É um direito dele, que foi reconhecido pelo Estatuto. Mas eu confesso, quando eu estou na fila assim, de um aeroporto, que eu olho aquela fila, aí vejo um monte de gente entre 60 a 70 anos na frente de um de 79, de 80, de 82, eu não acho justo. Né? O certo seria ter, então, filas por décadas. Talvez, né? Seria o ideal. Já tem acima de 85 anos, mas não é todo mundo que segue, né? Acima dos 85 anos teria uma prioridade. Isso. Então, eu acho que em relação ao Estatuto do Idoso, o que eu acho, minha única crítica seria que a idade é muito baixa para você conceituar um idoso. Você sabe que eu perguntei isso porque eu vejo realmente as pessoas, elas não querem ser consideradas idosas porque elas estão muito bem, né? Fisicamente, mentalmente. Então, e eu acho isso muito legal, né? Tanto que às vezes a gente vê pessoas de 60, 65, 70 que nem aparentam a idade que têm. E aí eu tava comentando com uma cliente minha, ela falou: Marcelo, você tem que ver uma reportagem que teve em 1950. Eu até peguei ela aqui, que olha só que legal. Isso foi uma reportagem de 1960. E nessa reportagem foi no Jornal do Comércio. A manchete era assim: o ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar uma velhinha. Agora um detalhe, a velhinha tinha 42 anos de idade, né? Essa é a manchete, né? Então, assim, e eu estava pesquisando, em 1960, quando foi realmente feita essa reportagem, a expectativa de vida era 45 anos de idade. Hoje eu estava pesquisando, são 75 anos, né? E eu acho que ainda é pouco, eu acho que dá para mais aí, né, Vasco? Sim. Bom, os estudos estão aí para isso, né? Para aumentar a longevidade, mas com qualidade de vida e com saúde. Então, essa comparação, no início do século XIX, por exemplo, a expectativa de vida era 30 anos no máximo. E não é tanto tempo atrás assim, né? Exatamente. Quando você vai comparar um idoso atual com um idoso de 40 anos atrás, Perfeito. ou 50 anos atrás, é lógico que a expectativa de vida hoje aumentou muito. A expectativa de vida hoje em determinados países da Europa é 82, 83 anos. Okinawa, no Japão, é isso, 83 anos. O problema é, por exemplo, a expectativa de vida do Pará. Então, piorou depois da pandemia, doutor Marcelo. Então, a expectativa de vida do Pará, segundo o último censo, é que os homens vivem em média 68 anos e as mulheres vivem em média 76. Olha a diferença para a expectativa de vida da Europa. São vários fatores que influenciam nisso, né? Esses fatores, Vasco? Fatores socioeconômicos, né? Fatores de saúde mesmo. Alimentar também? Alimentar, sim. Uma alimentação saudável é muito importante para o sistema imunológico. E o sistema imunológico vai te proteger, vai te blindar de muitas doenças. Então, sim, essa questão da alimentação. A gente sabe que o paraense não tem uma boa alimentação. O outro problema do paraense é que ele adoece muito cedo. Então, você tem pessoas com 40, 50 anos de idade, já diabéticos ou hipertensos. E Vasco, aproveitando esse gancho,
A diabetes e a hipertensão seriam as grandes causas, então, Sim, as doenças mais comuns. as doenças mais comuns. E Então, também as mais fáceis de controlar, se você se for rigoroso. E seria também? sim, aí depende do paciente, né? Como eu já comecei falando sobre isso, sobre adesão Colaboração, ao né? paciente. Você tem hoje medicamentos que você pega de graça, né? Então, para aquela população que tem um estado socioeconômico inferior à média, você tem medicamentos que você pega de graça, medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertensão, entre outros. Então, mas tem medicamentos que são mais modernos, trazem mais benefícios. Bom, mas para esse segmento da sociedade, esses medicamentos vão ajudar você a viver mais. Sem complicações das doenças de base, né? Que também é outro detalhe. O Vasco, às vezes, por exemplo, o paciente jovem, vamos imaginar, eu tenho 46 anos, se identifica alguma lesão, alguma doença dessas, uma troca, de repente, só mudança de hábitos, por exemplo, uma mudança de hábito alimentar e de educação física, né, de preparo físico, só isso me inibiria de uma medicação? Tá, vamos lá por partes. Então, vamos colocar as duas doenças que tu citaste aí, Perfeito. a hipertensão e a diabetes. Tá, Depois que você é hipertenso, diagnosticado, que você é diabético, diagnosticado, vamos excluir os obesos, porque o obeso faz uma cirurgia bariátrica e pode reverter isso, acontece. Mas vamos colocar uma situação que ele é pré-diabético, ou pré-hipertenso, ou hipertenso leve. Então, se ele seguir uma dieta adequada, saudável, se ele tiver uma atividade física, se ele perder peso, se ele tiver uma boa noite de sono. legal. Essa questão do sono hoje é muito importante na saúde das pessoas. Ele pode reverter esse quadro de pré-diabetes ou pré-hipertensão, sem precisar tomar medicamento nenhum. Que bacana. Isso aí chama-se prevenção. Perfeito. Mudança no estilo de vida. Adotar hábitos saudáveis. Então, essa cultura que o paraense ainda precisa adquirir. Né? Eu bato nessa tecla há muitos anos, né? A mudança da cultura em relação à saúde. Porque a saúde sempre fica em segundo, terceiro, último lugar. A pessoa acorda, eu tenho que pagar a conta tal. Eu preciso resolver o problema do meu filho. Eu tenho problema para resolver não sei aonde. Ninguém acorda, doutor Marcelo, assim. Eu preciso cuidar. Hoje eu preciso cuidar da minha saúde. Isso é prioridade para mim. Vou escolher melhor a minha comida, minha alimentação do almoço. Então. Bom, e depois que você percebe que você precisa tomar uma atitude, aí vem a segunda parte, que é você adotar aquele estilo de vida saudável até os seus últimos dias de vida. Bacana. Né? Porque tem gente que faz um mês, é igual fazer dieta. Eu vou fazer dieta, fiz um mês, emagreceu 2 quilos, cansou, não conseguiu, foi no aniversário, pronto, foi tudo por água abaixo, e a dieta foi por água abaixo, e aí volta aquele estilo de vida antigo. Então é preciso ser determinado. Né? Lógico, ter saúde não vai cair do céu. Você precisa ir atrás. Como a gente fala no programa, nosso programa Missão Saúde, que ser rico é ter saúde. Essa é a verdadeira riqueza. E eu sempre cito o exemplo do Steve Jobs, que na época, antes de morrer, era o homem mais rico do mundo. Então, com todo o dinheiro dele, ele conseguiu viver 1, 2 anos a mais, graças à medicina experimental e graças ao dinheiro que ele tinha. Mas nem o dinheiro dele, todo o dinheiro dele, conseguiu vencer um câncer de pâncreas. Então, a gente sempre bate nessa tecla. A gente tenta que a medicina preventiva é o melhor caminho para você começar a ter saúde. Afinal, prevenir é melhor do que curar, né, gente? Então... Você sabe, Vasco, que uma vez eu vi um texto que dizia assim: a pessoa que tem saúde, ela quer muitas coisas, mas aquela que
não tem saúde, ela só quer uma coisa, que é a saúde, né? Então, e assim, hoje muitos pacientes nos procuram para poder realmente tratar da saúde bucal, que são situações que o paciente de muito tempo, por falta de oportunidade ou falta de prioridade, como você falou, dando atenção realmente aos problemas e deixando a saúde de lado, e elas vêm atrás. E depois eles sempre me perguntam, doutor, e agora? Eu falei, ó, a vida é feita de cuidado, né? Então, assim, se você tiver cuidado, se você tiver a resiliência, a determinação de manter aquilo bem higienizado, o básico bem feito, uma boa higienização, uma boa alimentação, você vai ter isso para sempre. E o cuidado serve não só para sua saúde, mas para o relacionamento em casa, o cuidado no seu trabalho, o cuidado na sua família, na criação dos seus filhos. Então, realmente é o cuidado, que nada mais é do que uma prevenção também, né? Sim, acho que se a gente olhar de uma forma ah, não tanto pragmática, com conceitos de medicina e tal, a gente pode supor que a saúde começa na pele e na cavidade oral. Não é Perfeito. isso? É isso aí. E são coisas que você está lidando ali, você está vendo. Você está vendo que essa lesão aqui eu não tinha, será que é um câncer? Ou então você vai escovar o dente e eu estou achando um cheiro estranho, está inflamado, quando eu vou mastigar está Tá doendo, será que é sangrando. alguma coisa, está sangrando, boa, bem lembrado, será que é alguma coisa importante no meu dente? Preciso ir no dentista, mas não vai, está sentindo Perfeito. aqui, aí só vai quando a dor fica insuportável ou quando aquele quadro evolui para uma coisa mais difícil de tratar. Né? E, Então, essa cultura também a gente precisa mudar, e é por isso que a gente está fazendo essa live, para ver se a gente consegue mudar a cultura do paraense, para que ele não adoeça tão cedo ou não tenha problema de abscessos, de inflamação da gengiva, de perder dente tão cedo. Eu não tenho essa estatística, tu deves ter, mas quantas pessoas não têm a arcada dentária completa? isso. Digamos, no Pará, de cada 10, 8 não tem. Você 9. sabe? Pois é, Vasco, eu Mas que comparo deve ser assim, um número alarmante, com certeza deve. sim, infelizmente. Mas assim, eu sempre falo assim para meus pacientes: imagine um time de futebol. Os jogadores estão preparados para jogar com um time com 11 jogadores, tá? Se porventura o time, em algum momento da partida, ele perde um, dois ou três jogadores, a produtividade diminui, a chance de se ganhar essa partida praticamente se torna nula e ainda mais, ocorre o risco de lesionar os outros jogadores. Isso num período curto de tempo. Imagine um paciente que perdeu um ou mais dentes, que você vai ter que sobrecarregar os outros dentes na mastigação por muitos e muitos anos. E às vezes eles não entendem porque os dentes que ficaram estão quebrando, estão fraturando, estão ficando moles e às vezes afastando. Por quê? Porque eles estão sobrecarregados. A boca veio para poder, todos os dentes, eles têm uma função. E para isso realmente é muito importante a reposição, né, desses dentes. Às vezes eu falo assim, você tem dois caminhos. Você tem um caminho do mesmo, que é aquele caminho que você vai perdendo dente, vai deixando a vida te levar. Vai perdendo dente, vai deixando cariar, vai sangrando, vai doendo, você não vai se preocupando. Que quando realmente você quer tomar uma decisão, realmente são muitas etapas a serem realizadas. Não é um problema, mas se torna um pouco mais difícil. Enquanto se você realmente perdeu um dente e repôs, se você sangrou a gengiva, você cuidou, o cuidado, na verdade, você tem uma saúde bucal por muito tempo, tá? Sim. Então, e às vezes tem uma ferida na pele, você fica realmente muito, vamos dizer, agoniado em poder realmente tratá-la logo. Mas uma ferida na boca, um sangramento, a gente aceita isso. É uma cultura, você aceita, vai deixando, até que realmente uma hora começa a doer muito e você vai procurar a gente. É isso aí. Vasco, a importância dos dentes na mastigação. Você acha que um alimento bem triturado ajuda na digestão e na absorção de nutrientes? Como é que relaciona essa função dos dentes? Olha, isso é outra cultura que a gente precisa mudar. Né? Educar, primeiro educar na mastigação, né? Como se alimentar
de forma saudável. Saímos do alimento saudável e fomos para como a gente deve mastigar e se alimentar. Já conseguimos colocar um alimento saudável na mesa do seu paciente, Certo. doutor Marcelo. Conseguimos. Depois de muito tempo, conseguimos mudar esse hábito alimentar. Mas o que acontece? Na hora de comer, ele come de uma maneira rápida, não mastiga direito, ou seja, todos os nutrientes daqueles alimentos podem não ser bem absorvidos nem no estômago e nem no intestino. E lógico que isso vai prejudicar a saúde dele, mesmo com um alimento saudável ali na frente. Então, ele não está utilizando aquela alimentação de forma saudável. E aí, se ele já tem um problema dentário, eu só mastigo de um lado porque o outro está assim, eu estou sem dente. É lógico que isso tudo vai influenciar. E o pior disso tudo é que são hábitos, maus hábitos, na verdade, que vão realmente influenciar a saúde dele. Eu sempre toco na questão da imunidade, porque a imunidade também começa pela boca. Então, a gente também bate nesse... você tem que mastigar bem os alimentos. Perfeito. Você não pode comer com pressa. E agora tem uma nova moda, inclusive aqui em casa também, que é uma briga diária, que esses adolescentes sentam para almoçar ou jantar com o celular na frente ligado. Não, lá em casa é proibido isso. Não, aqui também é proibido. Só que quando eles estão sozinhos, no cenário, aqui em casa, quando ele está sozinho, quer dizer, não tem prazer de se alimentar, não mastiga direito. Por quê? Porque está concentrado em alguma coisa do YouTube, ou sei lá. Então, sim, mastigar e triturar os alimentos são muito importantes para a saúde. Eu pensei... A saúde de uma maneira geral. Perfeito. Né? Inclusive, eu percebo muitos clientes, Vasco, que eles têm ausência de dentes na região posterior, que são os dentes mais importantes na trituração dos alimentos, e eles têm muito associados doenças ou problemas digestivos, azias, refluxo. Isso está relacionado a uma não trituração dos alimentos, Vasco? Aí, não especificamente, né? Você pode adquirir uma doença gástrica ou uma doença intestinal por várias razões. Mas, sim, depende do alimento, né? É lógico que se você não mastiga bem, você não vai ter uma boa digestão, você não vai absorver todos aqueles nutrientes, proteínas, vitaminas, carboidratos que você precisa para ter energia. E, sim, de uma certa forma, mas esse assunto que tu puxaste é um assunto mais complexo, porque envolve muitas outras causas. Então, o Vasco, muitos clientes, eles vêm com realmente dúvidas. Doutor, e a gente fala, mas ouvindo de um médico talvez dê mais segurança. Doutor, eu tenho diabetes, a gente até comentou um pouco no início, eu tenho hipertensão, e por isso eu não vou cuidar da minha boca. E a gente realmente tem que desconstruir essa ideia. Fale pra gente, isso realmente é um impeditivo, Vasco? Bom, sim. São duas doenças que influenciam na saúde bucal, né? Então, quais são as principais consequências do diabetes? Como a gente está na Semana do Idoso, vamos falar no idoso especificamente, ok? Então, se você não tem um diabetes controlado, você aumenta seu risco de ter um infarto ou um AVC, por exemplo. Você aumenta seu risco de ter problemas nos rins, cuja consequência é uma insuficiência renal. Nos olhos, você vai perdendo a visão por conta do acúmulo da glicose no olho, né, na retina, que é conhecido como retinopatia diabética. O açúcar ele também se acumula nos nervos, você começa a ter dormência, influencia a questão, você passa a ter uma disfunção sexual, doenças neurodegenerativas, e mais uma vez afeta o sistema imunológico, né? E você fica mais suscetível a infecções, inclusive as bucais, né? Então, lógico que outras doenças crônicas
também agravam as complicações do diabetes, né? Bom, e como o diabetes vai influenciar no tratamento odontológico? Você, doutor Marcelo, recebe um paciente idoso que está com um problema dentário que você ainda vai diagnosticar, mas as complicações são maiores, né? Por quê? Diabético, você vai fazer um procedimento invasivo, ele vai sangrar mais, vai demorar mais para cicatrizar. E se ele não tiver com diabetes descompensado, pior ainda. Então, a cicatrização é mais lenta, aumenta o risco de infecção, inclusive das gengivas, abscessos, etc. Então, qual é a conduta? Assim, tem uma outra coisa que é muito importante, eu acho que para vocês, que eu ia esquecendo de falar, que é a questão da boca seca. Por quê? Família, né? A saliva é um protetor de infecções. É a Se primeira ele não barreira, tem a saliva... né? Primeira barreira de proteção. Exatamente. Então, é importante perguntar, a sua boca é seca? Você tem saliva? Então, e outros cuidados que vocês têm que tomar na odontologia, que é diabético, olha, como está a sua glicose e tal, você precisa ter uma higiene bucal, prevenir as cáries, eu sei que isso tudo vocês fazem. Isso. Mas a minha experiência, por exemplo, com alguns profissionais dessa área, que eu acho que a gente podia também mudar, não com vocês, lógico que a gente tem contato o tempo todo, mas é que muitos profissionais da área de vocês vão fazer um procedimento e não entram em contato com o médico do paciente. Legal. Olha, como é que está a glicose dele? Olha, eu vou fazer isso. Não, eu vou usar tal anestésico. Olha, quais remédios ele toma. Eu posso fazer assim? É importante. Sei lá, se não puder ligar, manda um bilhete, manda uma mensagem por WhatsApp, manda um telegrama, mas faz alguma coisa. Tá? E a outra questão que tu perguntaste, que são os pacientes hipertensos, né? A mesma coisa. Com relação, só um pouquinho, vai. Com relação aos pacientes realmente que têm diabetes, a gente sempre pede o controle, a gente faz um pedido de exames, sempre hemograma, a gente pede coagulograma, hemoglobina glicada, o glicemia em jejum, para estar sempre controlando isso. E a gente sempre bate na tecla, eles têm que estar controlados. Pacientes diabéticos que estão com a glicose controlada são pacientes normais para um tratamento. Sim, e nós geriatras e clínicos agradecemos essa conduta. Perfeito, né? show, é isso aí. Então, em relação aos hipertensos, aí tem um ponto que é de suma importância, que é perguntar, você toma algum anticoagulante, um antiagregante plaquetário? Assim, são perguntas que eu acho que pode entrar no rol dos dentistas de uma maneira geral. 1, se você tem alergia. 2, se você toma remédios. 3, se você tem boca seca. 4, se esse remédio é para afinar o sangue. Enfim. E qual a relação desses remédios com o seu anestésico, que é um vasoconstritor. Perfeito. Então, no caso dos hipertensos, o que é que vai acontecer, doutor Marcelo? Você está lá fazendo... Se ele não tiver tomado o remédio, a pressão vai subir. Ele pode. Eu acho que, sei lá, eu não sei se existe na profissão de vocês, mas eu acho que seria interessante, por exemplo, criar um protocolo para o paciente idoso. Entendeu? Quais perguntas e quais condutas eu devo tomar nesses casos? Não precisa ser muita coisa, não, inclusive. Perfeito. Tanto que é praxe aqui na clínica a gente fazer realmente uma anamnese muito bem detalhada, sabendo as medicações que eles estão tomando, quais são as doenças presentes, e a gente faz esse questionário. É muito importante realmente saber se existe algum anticoagulante para tomar, porque isso influencia muito no sangramento, no procedimento. Por isso que realmente tem que ser esse controle. E eu acho fundamental mesmo, pertinente as suas considerações, Vasco. Bom, gente, para quem não sabe, por que o doutor Vasco está aí conversando com o doutor Marcelo? Primeiro, nós somos parceiros, o programa Missão Saúde tem uma parceria com a clínica Equipe Dente. Por que a nossa parceria? O doutor Marcelo é um dos profissionais mais renomados na área dele, conheço o currículo dele, todos que trabalham com ele também são excelentes profissionais,
e a gente tem uma parceria. Muitos pacientes idosos do programa são encaminhados para lá, porque é uma das nossas preocupações a saúde bucal. Perfeito. Então, na verdade, foi uma deixa para ele falar o que é certo, o que eles fazem, né? É uma maneira da gente também abrir os olhos de outras pessoas, ou até mesmo dos pacientes. Com O paciente certeza. pode chegar com algum outro profissional, mas doutor, o senhor vai extrair meu dente? O senhor vai fazer esse procedimento? Mas o senhor não perguntou se eu tenho hipertensão, se eu sou diabético, se eu tomo remédio, se eu sou alérgico? Acontece? Sim, a gente sabe que acontece. Mas para você que quer ter uma saúde bucal adequada, com profissionais de primeira linha, já sabe quem procurar, doutor Marcelo. E doutor Vasco também, com o programa Missão Saúde. E Vasco, Obrigado. você sabe que às vezes os pacientes, quando o paciente vem fazer um tratamento, eu acho que é a mesma coisa com você, eles querem, acima de tudo, segurança, né, Vasco? Né, doutor? Então, a segurança acima de tudo. Imagina você realmente se preocupar com ele, e se preocupar com a saúde dele, como ele está se cuidando, e não simplesmente só fazer e pronto. Não, a gente quer realmente que isso se postergue, que ele se mantenha aquela saúde. Porque, como você falou, às vezes o paciente ele emagrece 2 quilos, tá bom, já cansei, tá bom, e volta, engorda 4, né? Então, o sentido é corrigir a saúde bucal, não é agora, é realmente manter aquilo que, afinal de contas, vai elevar a autoestima, vai melhorar a qualidade de vida dele, e assim por diante. Tu me lembraste agora um caso que eu tenho um paciente, ele ainda é meu paciente. E esse paciente, ele começou a evoluir com humor deprimido, ansiedade, isolamento social, não queria sair de casa. E numa das consultas, eu percebi que eu entrei com o tratamento exigido na época, mas percebi que os dentes dele não estavam bons. E eu nunca esqueço dessa cena, porque aí eu encaminhei ele para vocês. E quando ele voltou na outra consulta, ele voltou com os dentes restaurados e de lente. Ele já entrou abrindo um sorriso enorme. Eu achei muito bacana aquilo. Quer dizer, esses detalhes. Isso não é importante? Sim, lógico que é importante. Tá? Aquela história, você poder dar um sorriso bonito, alegra as pessoas também, e isso, a autoestima vai lá para cima. Né? Quando eu falo em autoestima, não estou falando de beleza, tá? Se é bonito, se é feio, não. Estou falando da autoestima de você se olhar no espelho e ver aqueles dentes todos bonitos e tal. Então, sim, é importante para a saúde do paciente. Volto a repetir, a gente está aqui no tema da Semana do Idoso, do paciente da terceira idade. Cuidar dos dentes, sim, também é prioridade. Vasco, você falando essa questão do isolamento, muitos clientes, aí eu já não toco nem só nos idosos, eles são os mais frequentes, mas existem muitos pacientes jovens que se isolam de eventos familiares, se isolam realmente de eventos sociais, porque realmente eles não são satisfeitos com o sorriso. Então, o fato de você não poder bater uma foto sorrindo, o fato de você não poder dar uma gargalhada, um sorriso junto com os amigos, ou então junto com seus parentes, ou então sentar numa mesa e poder comer o que todos estão comendo, e isso realmente faz com que as pessoas se isolem. Muitos pacientes falam assim, doutor, eu nem saio mais para comer. Porque quando eu chego lá e as pessoas pedem a comida, eu tenho que ficar escolhendo qual a comida que eu posso comer. E às vezes a prótese me machuca e quando eu vou no banheiro e que vou tentar tirar o que está me incomodando, é aquele banheiro em que todos estão lá e eu fico com vergonha de estar abrindo minha boca ou tirando alguma prótese removível, e isso faz com que eles acabem ficando se isolando cada vez mais. Então, eu falo que realmente o sorriso, ele eleva a autoestima. Da mesma maneira que ela pode te prejudicar, ela eleva. Isso não só no mercado de trabalho, não só na vida social, no relacionamento. Imagine, eu vou ter que, jovem, vou ter que sair para namorar. Imagina se eu não tiver um sorriso bonito, né, Vasco? É mais difícil conseguir uma mulher bonita também. Esse ponto que tu tocaste aí também é interessante, porque envolve outras coisas. Essa questão, normalmente, você não tem os dentes bem tratados, seu sorriso não é bonito, você se isola, aí vem
outros problemas associados, como, por exemplo, depressão, ansiedade, às vezes síndrome do pânico. Então, outras doenças psiquiátricas podem estar associadas a essa questão da saúde bucal, incluindo os dentes. Então, é importante também vocês observarem isso, essa questão, porque se não tratar, não adianta botar o dente, se não tratar uma depressão, não adianta botar um dente bonito. Então, as coisas têm que ser associadas. O tratamento tem que ser holístico, mais amplo, né? Vasco, eu queria lhe fazer uma pergunta que muitos pacientes perguntam para mim, e realmente é um dos motivos de eles querem tratar os dentes para não usar mais próteses removíveis. Doutor, precisei me internar, ou então eu conheci alguém que precisou se internar, e às vezes no momento lá de entrar na internação, a primeira coisa que fazem, uma enfermeira chega na frente de todo mundo e fala, se tem alguma prótese aí, alguma dentadura na sua boca, tire. E a pessoa realmente fica constrangida. Tem que tirar, e por quê, Vasco? Bom, na internação, isso é protocolo antigo, mas na internação, numa internação hospitalar, é prática comum, sim, retirar as próteses. Por quê? Em primeiro lugar, pelo risco de aspiração. O paciente está lá sob anestésico, ou o paciente tem náuseas e acaba vomitando, a prótese sai, desloca, e ele pode aspirar, levando a uma pneumonia por aspiração, que é um quadro gravíssimo. Então, é prevenção absoluta, sim. Tirar tem outra razão específica, que é se o paciente precisa de intubação. É quase impossível intubar o paciente com prótese. Uma prótese removível, né? É, quase impossível. Então, é muito difícil. É possível? É. Mas só que numa intubação, você não pode perder um segundo. Né? Você tem que levar ar para aquele pulmão imediatamente. Você não pode perder um segundo. Então, uma das primeiras condutas é retirar a prótese do paciente. A remoção da prótese também, ela facilita a asepsia da cavidade bucal quando o paciente está internado. Senão, já pensou, todo dia tira a prótese, limpa. Não, bem mais fácil fazer a asepsia. E a prótese também, durante a internação, ela pode causar ferimentos, né? Então, acho que esses são os principais motivos porque você deve retirar a prótese numa internação. Legal. Por isso que muitos pacientes falam, doutor, eu quero ter liberdade de ter meus dentes fixos novamente, e realmente é o que a gente proporciona, e eles ficam com a tranquilidade de nunca jamais passar por um constrangimento desse, ou então até um perigo desse. Vasco, então, como nós estamos falando questão do idoso, eu acho que pintou aqui assim, uma pergunta. Qual é a sua dica para aposentadoria? Imagine uma pessoa está se aposentando, aí você vai falar assim, doutor, eu preciso saber o que eu parei de trabalhar, vou estar com mais horas, o que eu devo fazer? Como eu devo ocupar o meu dia? Quais são suas orientações? Bom, existem 2 tipos ou mais de aposentados, né? Mas da minha prática do dia a dia, tem um aposentado, o que deveria ser o correto, você trabalhou a vida toda, você se aposenta para ter uma vida até repleta de outras oportunidades, uma vida em que você possa ter seus momentos de lazer, né? Até fazer coisas que você não fez e que gostaria de ter feito, viajar, aproveitar os momentos com a família, com os amigos. Bom, isso aí é importante. Mas acontece que muitos idosos que se aposentam, isso é comum na minha prática. Quando você agora eu vou aproveitar minha vida. Aí um filho se separa e vem para casa com mais 2 filhos. Aí outro filho se separa, vai para casa dos pais com mais 2 filhos. Quer dizer, aquele momento de aposentadoria que seria ideal, acabou. Essa é uma cultura do brasileiro, sobretudo do paraense, né? Coisas que a gente não vê nos Estados Unidos. Na Europa, na França, por exemplo, o adolescente com 16 anos, tchau, e não volta mais. Tem sua vida, sua família, seu mundo. Nos Estados Unidos, muitas pessoas veem filmes, né? Eles vão me encontrar só no Natal ou no Dia de Ação de Graças. Nesses 2, com certeza, eles encontram um filho. Aqui não. Aqui tem aquela síndrome do ninho vazio, sabe? Quando a mãe vai perdendo os filhos porque eles criam suas famílias, vão morar em outros estados ou em outras cidades, ou até mesmo na mesma cidade.
e ela fica pronto. Aí é um problema. Aí a aposentadoria passa a ser, não é um momento de felicidade, mas de infelicidade. E tem aquele idoso que se aposenta, que pode fazer tudo isso que eu comentei aqui, mas, independente de um ou de outro, acho que a primeira coisa, a primeira dica para você se aposentar de forma saudável é se manter ativo. Nada de ficar na frente da televisão, ou passar o dia todo sentado, ou colocar uma cadeira no pátio, ficar vendo as pessoas passarem. A segunda questão é aquela que você falou, sobre alimentação. Tenha uma boa alimentação. Tá? Uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras, grãos, que também não é muita cultura do paraense. Pega um paciente idoso que você fala em salada, eles fecham logo a cara, faz logo uma careta para você. Então, procurar o médico, procurar o dentista, fazer exames de rotina, cultivar relacionamentos, não abandone seus amigos. Legal. Sempre estar próximo da família, desenvolver novas habilidades, aquilo que eu falei lá nisso. Sei lá, acho que eu vou aprender inglês. Eu acho que eu vou fazer esse curso aqui de como usar o WhatsApp. É engraçado os idosos falarem, doutor, não me mande nada que eu só sei ligar e desligar. Não, mas vamos aprender. E aí tem outra coisa que eu costumo falar também para incentivar, estimular o cérebro, que é outra coisa importante. A gente vai envelhecendo, Sim, o cérebro. Começa a esquecer as coisas, e aí você precisa saber se aquele esquecimento é do próprio envelhecimento ou se aquele esquecimento já é uma demência. Então, quando eu pergunto como eu uso o prontuário digital, tudo meu é digital, tudo meu é no computador, eu preciso preencher os dados dele para mandar receitas, mandar laudos e atestados, etc. Mas para eu fazer isso, eu preciso colocar os dados do paciente, por causa da lei de segurança, né, dos dados, etc. E aí, quando eu pergunto para o paciente, seu CPF? Doutor, não sei meu CPF, mas a partir de agora a senhora vai decorar ou o senhor vai decorar. Então, legal. Na próxima consulta, eu quero o seu CPF aqui na ponta da língua. Ô, Vasco, aí eu leio o CPF. Olha só, você acha que ele nunca soube o CPF ou ele soube em algum momento e esqueceu? Não, nunca soube, nunca se interessou. Tá. E aí eu leio o CPF, aí eu ajudo eles a decorar. Legal. Eu falo, olha aqui, primeiros 3 números. Esse é fácil, isso aqui a senhora vai lembrar da Copa do Mundo de 70. Esse aqui, olha, eu estou vendo o número da sua casa, é parecido com o número da sua casa. Então olha aqui, só falta 4 números para a senhora decorar, ou o senhor decorar. E aí chega na outra consulta, seu CPF. Aí eles... Então é a mesma coisa para, por exemplo, é uma grande dificuldade hoje de alguns idosos com a tecnologia. A minha mãe tinha 86 anos, minha mãe dominava o computador, o WhatsApp, redes sociais, trabalhou até os 86 anos fazendo auditoria como médica. Então, esse exemplo eu tento passar para as outras pessoas. Não é difícil. Precisa ser determinado. Precisa insistir. Não acertei, tenta de novo. Não acertei. Apagou tudo aqui no celular. Vai tentando. Legal. Mas aí é a repetição é que vai tornar a sua habilidade maior. Não pode desistir. Bom, isso também é uma das dicas para você envelhecer. Não desista do inesperado ou daquilo que você acha que essa montanha é intransponível, não posso subir. Pode sim. Se você tiver saúde, você pode fazer o que você quiser. Bacana. Outra é cuidar da saúde mental, que a gente não pode esquecer, né? Quer dizer, dormir bem, a gente já falou, é muito importante. E manter a mente ativa, como eu já citei. Eu acho que essas são as dicas para uma aposentadoria saudável. Que ótimo. E Vasco, hoje em dia, a gente já sabe que, vamos imaginar, a gente vai começar a se preparar para essa idade, né? Então, e preparar para essa idade é tentar prever hoje o que a tecnologia na área médica pode nos permitir para poder prevenir algumas doenças que podem estar no seu DNA. Hoje existem testes genéticos para isso? Bom, sim. Existem testes genéticos que lhe dão uma gama de oportunidades para você ter inúmeras informações sobre a sua saúde. Né? Você
os testes genéticos podem dizer qual sua chance de ter um Alzheimer, de ter um infarto, qual a melhor alimentação para você no seu dia a dia, né? De que forma eu posso evitar certas doenças crônicas. São informações que os testes genéticos hoje repassam para você, e hoje estão bem mais acessíveis do que era 5 anos atrás, e são importantes, são uma ferramenta importante. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui que os testes genéticos são hoje uma ferramenta importante na conduta de um caso clínico, na medicina preventiva, na medicina preditiva, qual a sua chance de ter um infarto, um derrame, um AVC. Sim, eu sou completamente favorável ao uso de teste genético como esse braço, mais um braço na ajuda do profissional para tratar a saúde. E posso dizer mais, esse assunto entrou em pauta porque o programa Missão Saúde, junto com a clínica Equipe Dente, ou seja, eu e o Dr. Marcelo, firmamos uma parceria que nós vamos começar a oferecer testes genéticos para poder ajudar a saúde dos nossos pacientes no futuro. Tanto que eu ia falar, eu quero fazer isso aí. Aí eu ia perguntar onde fazer. Pronto, onde fazer, doutor Marcelo? Aqui na Clínica Equipe Dente, vocês vão poder realmente ter essa oportunidade de fazer esse teste. E esse teste ele vai proporcionar várias informações que o Dr. Vasco vai poder ler e orientar e guiar uma pauta para a gente. Não é isso, doutor? E adianto mais. Posso dizer para vocês que eu não conheço, já pesquisei, não conheço outro lugar que disponibilize o teste genético e que você tenha um acompanhamento de uma equipe multiprofissional como essa. Tá? Então, você tem o lugar para coletar, cheio de profissionais de excelência. Você tem um médico, que no caso sou eu, como geriatra e clínico, para interpretar o resultado dos exames e escolher a melhor conduta para a sua saúde física e mental, e de que forma esse resultado, de que forma nós abordaremos uma terapêutica medicamentosa ou não, para que você possa envelhecer, para que a sua longevidade seja saudável. Legal. Inclusive, eu quero deixar claro que a coleta é feita na clínica e a gente envia para o laboratório em São Paulo. E lá eles vão com as melhores tecnologias, vão fazer todo o diagnóstico e mandam o resultado para a gente. E a gente, de posse de resultado, o doutor Vasco vai poder ler e orientar. Doutor, às vezes falo, Vasco, que quem procura acha. Mas e aí, quem procura acha mesmo, Vasco? Pode achar saúde, né? Mas tem que procurar. Né? Então, quem procura acha saúde, né? Pode achar saúde, pode sair de lá, achar a minha saúde está perfeita. Mas procurou o médico, foi fazer a prevenção. E como a gente falou lá no início, se você procura, a prevenção, como eu falei, a prevenção é o segredo do envelhecimento saudável. Perfeito. Tá? Porque se você procura o médico antecipadamente, precocemente naquilo que você acha, né? A gente começa a envelhecer depois dos 25 anos. Então, gente, depois dos 25, 30 anos, é importante que você procure um médico. Se for o geriatra, melhor ainda. Se for o nosso programa Missão Saúde, melhor ainda mesmo. Né? Então, sim. E como a gente falou, a gente comentou, que a gente pode reverter pré-hipertensão, a gente pode reverter pré-diabetes sem usar medicamentos. Mas para isso você tem que procurar o médico na época certa. Por exemplo, Belém é vice-campeã em pessoas com diabetes. Vice-campeã? E que não sabem que tem diabetes. Olha o complemento. E que não sabem que tem diabetes. A campeã é Fortaleza. Aí eu brinco que é a briga da rapadura com a farinha. E é verdade. Tá? Então, aí quando procura o médico, já tem problema renal, está perdendo a visão, já teve um infarto, já perdeu um dedo do pé ou o pé por conta da glicose alta. Então, esse é um exemplo clássico que você deve... E na nossa abordagem,
nas nossas consultas, nas nossas anamnésias, a gente leva muito em consideração a questão dos antecedentes familiares. Pois é. Tem demência na família, teve infarto, teve AVC, teve diabetes, câncer. Mas câncer só é responsável por 10% da hereditariedade. Sim, mas 10% numa população de 8 milhões como a do Pará é muita gente. Entendeu? Então é importante os antecedentes familiares. Então, como eu falei, nossa abordagem é holística, ela é completa, ela é ampla. Justamente essa é a base da medicina preventiva. Legal. Você sabe, vou dar uma experiência rápida. Até mesmo eu descobri que eu estava tendo um déficit de algumas vitaminas e eu estava me sentindo cansado. E realmente eu identifiquei isso, repus. Realmente a gente já consegue perceber já a melhora do físico, da vontade de fazer as coisas. Isso é importante demais. Sim. Essas deficiências que podem ser diagnosticadas através do teste genético, elas consomem sua energia. Você se sente fadigado, é uma fadiga, às vezes até extrema. Você não consegue, aí você pensa, mas eu estou dormindo bem, estou me alimentando bem, entre aspas, né? Você tem uma deficiência de vitamina, alguma coisa está faltando na nutrição. Sim, importante, outro, você colocou bem lembrado essa questão dos déficits de vitamina. Bem como o excesso de vitamina também é prejudicial, mas isso é um assunto para outra live. De qualquer forma, com o teste genético, eu posso adaptar a sua necessidade de acordo com o resultado para uma quantidade correta. O que eu vejo hoje, alguns pacientes chegam no meu consultório, por exemplo, com excesso de vitamina D. Excesso de vitamina D, acima de 60, 70, é tóxico, gente. É tóxico. Então, também tem o outro lado. Tem o déficit, mas tem também o excesso, o exagero. Tá? Mas, na verdade, isso é uma falta de controle, uma falta de orientação, né? É o que falta. As pessoas procurarem profissionais. Sim, como a gente comentou no início. Eu fui no dentista, ajeitei meu dente, não voltei mais. Eu fui lá, tive uma consulta com o doutor Vasco, sou hipertenso, diabético, tive 2 consultas, sumi, voltei 2 anos depois. Então, não pode ser assim, gente. Vamos dar prioridade para a saúde. Tá? Vamos acordar e dizer, hoje eu vou cuidar da minha saúde porque eu sou a pessoa mais importante do mundo. E a minha saúde é a minha riqueza. Uma coisa que eu sempre falo para meus clientes, às vezes a gente deixa tudo para os nossos filhos. Todos os outros são prioridade e a gente não. E a gente sempre fala assim, você ama eles? Amo. Você é importante para eles? Sou. Então você entende que você tem que se cuidar? Porque se você não estiver ruim, quem vai cuidar deles? Né? Então, por isso que você realmente tem que se colocar a sua saúde em primeiro lugar. Marcelo, tu tocaste num ponto que é muito interessante. Os pacientes, eles têm uma imagem assim, posso dizer, distorcida um pouquinho em relação aos médicos. É engraçado, tem muitos pacientes que acham que o médico não adoece, que ele não precisa fazer uma cirurgia disso ou daquilo, que ele não infarta, que ele não tem AVC, que ele não tem cárie, que ele não tem problema. Então, eles parece que o médico nada vai acontecer com ele. Certo, nada vai acontecer com ele, se ele se cuidar. Perfeito. Eu tinha um amigo que já foi a óbito, infelizmente, que era considerado um dos melhores cardiologistas de onde eu atendia na época que eu fiz residência em São Paulo. Ele trabalhava até tarde da noite, até 11 horas, não ia na casa dele, comia qualquer coisa, foi engordando, não tinha atividade. Então, um dos melhores cardiologistas que eu já conheci foi a óbito por infarto. Então, eu quero deixar aqui como exemplo que a gente está falando, nós dois, de prevenção, mas eu quero dizer para vocês que eu, pessoalmente, faço meu check-up anual, às vezes exames de laboratório 2 ou 3 vezes por ano, os exames cardiológicos, faço ressonância para ver meu cérebro. Eu nunca falei isso para ninguém, estou falando aqui pela primeira vez, porque também é uma forma de estimular outros profissionais. Perfeito. Não cuide só dos outros, aprenda a cuidar de si mesmo. Então, eu já fiz angiotomografia, minhas coronárias estão limpas, depois que eu tive Covid,
o meu pulmão foi afetado, faço tomografia dos pulmões. Então, o meu conselho para vocês, profissionais da área da saúde ou não, façam a prevenção. Legal. Procure um médico. Façam o seu check-up pelo menos uma vez por ano, gente. Não custa nada você tirar uma semana para realizar exames. Em 365 dias, você tira uma semana para cuidar de si mesmo. Esse é o meu recado para o pessoal da área da saúde. Poxa, que legal. Doutor Vasco, realmente suas dicas, suas orientações foram realmente fundamentais, não só para a gente, mas para quem está assistindo, até porque mostra que o médico também se cuida, o dentista também se cuida, e a gente não quer só a saúde dos nossos clientes, né? A gente tem que fazer por onde também. E quero agradecer a presença de todos que estavam aqui e do Dr. Vasco também. E eu digo que essa é uma primeira, de repente, de muitas lives para a gente poder bater, tocar em outros assuntos, né, doutor? Sim, espero que sim. Legal. Tomara. Se a gente puder passar informações para as pessoas, é sempre positivo, né? Então, é interessante para mim divulgar, né, como se envelhece com saúde, como se cria um hábito saudável, como se evita doenças, como se combate fatores de risco, como colesterol alto, como vitamina D baixa, enfim, e etc. Muito obrigado, doutor Marcelo, pelo convite, foi um grande prazer. Eu me diverti, gostei, achei legal a gente bater esse Legal. papo. Um grande abraço para todos que tiveram a paciência de ficar escutando a gente até essa hora. E até a próxima. Obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado, doutor Vasco. Até a próxima, gente. Quem precisar de teste genético, Clínica Ipidente, que vai ser assessorado pelo doutor Vasco. Quem também precisar ter uma qualidade de vida, tem o Missão Saúde do doutor Vasco. E nós estamos nessa parceria para oferecer saúde para vocês. Legal? Boa noite, Boa noite gente. a todos. Grande abraço. Até Até a próxima. a próxima.